Olá pessoal, quem fala é Alexandre Pierini do Caderno de Resenhas. Hoje vamos falar sobre a obra de Norberto Bobbio, O Futuro da Democracia, que foi publicado pela editora Paz e Terra no ano 2000. Claro que existem edições mais atuais dessa obra, mas essa daqui especificamente é a 7ª edição, né? Então hoje vamos tratar do primeiro capítulo, né, da obra de Norberto Bobbio. Né? Então, Norberto Bobbio tenta esboçar, através de uma análise perspicaz, né, dos modelos democráticos existentes, como seria a democracia que estaria por vir. Né? Então, o autor inicia, né, a sua obra pontuando de forma objetiva que democracia trata-se de um conjunto de regras primárias ou fundamentais que estabelecem quem está autorizado a tomar as decisões coletivas e com quais procedimentos. Né? Então, esse vai ser, então, né, o ponto inicial da obra de Bobbio. Então, o autor começa conceituando, né, democracia, né, que trata-se de um conjunto de regras. Né? Posteriormente a isso, Bobbio vai falar de forma muito clara e objetiva sobre a diferença, né, da democracia dos antigos e da democracia dos modernos. Né? Para quem a democracia dos antigos está ligada com maior participação da população nas tomadas de decisão do Estado, tá? E a democracia dos modernos, né, que incluiu aí nesse processo a questão da representação política. Então, o cidadão terceiriza então a sua vontade política ao trem que vai tomar as decisões políticas. Né? Então, e nesse contexto, né, eu organizei uma revisão de literatura sobre democracia e democracia dos modernos e a democracia dos antigos, que se encontra disponível em texto no site cadernosderesenhas.com.br e que foi publicada pela Universidade Estadual de Londrina. Né? Então vai ser as primeiras considerações de Norberto Bobbio sobre a obra. Primeiro ele conceitua a democracia, depois ele fala da democracia dos antigos e da democracia dos modernos. Né? Depois ele salienta, né, a diferença entre a democracia real e a democracia ideal, a relação entre o que foi prometido pela democracia e o que realmente ela entrega. Né? Então, uma coisa é o que a democracia promete, outra coisa é o que ela entrega. Bobbio salienta, né, de forma objetiva que a sociedade política é o produto artificial da vontade dos indivíduos e que o que a democracia entrega é a vontade dos grupos, das grandes corporações que brigam a todo instante para influenciar, né, as decisões políticas e se beneficiar de alguma forma das políticas organizadas pelo Estado. Então, para Norberto Bobbio, né, essa então vai ser a relação entre a democracia real e a democracia ideal, né, entre o que foi prometido e o que realmente ela entrega. Né? Para Bobbio, o que ela entrega? Ela entrega a vontade dos grupos que lutam pela influência das questões do Estado e de alguma forma se beneficiar deles. Então, esse é um outro ponto de discussão aí colocado, né, por Norberto Bobbio. A relação da representação política na democracia moderna estabelece o vínculo entre o todo e as partes. A representação política, na sua forma tradicional, deveria atender o interesse geral da população. Mas esse princípio é o oposto sobre o qual se funda a representação dos interesses, uma vez que o representante deverá perseguir os interesses particulares. É o que Bobbio denomina de mandato vinculado. Ou seja, o sujeito ele se elege, né, para um determinado mandato político, né, um mandato político, mas ele tem esse mandato vinculado a uma determinada empresa, a um determinado grupo, e vai fazer valer os interesses desse grupo ou aquilo
que ele propôs ao grupo como contrapartida do seu processo de eleição. Tá? Então, de forma objetiva, os grandes grupos financiam as campanhas políticas de vereadores, deputados, senadores, e os políticos ficam comprometidos com esses grupos. Né? E aí Norberto Bobbio indaga, será que não existe algum critério capaz de distinguir o interesse geral do interesse particular? Essa é a pergunta que vai permear todo o capítulo 1 da obra de Bobbio. A baixa participação política que ocorre no modelo atual de democracia e os poucos espaços existentes para participar, né, são motivos que preocupam o autor, tendo em vista que esses fenômenos juntos podem levar ao modelo de exaustão, pois existirá a pequena capacidade da população de propor a alternância do poder. Ou seja, o autor já estava preocupado lá nos anos 90, né, com a questão do aumento da participação da população nas tomadas de decisão e os poucos espaços que o Estado, né, organiza para que a população possa influenciar a política de alguma forma. Né? Então, Bobbio denomina de poder invisível alguns grupos que tentam influenciar as políticas de Estado. Como exemplo, né, cita a máfia, os serviços secretos. Né? A não eliminação desses grupos por parte do sistema democrático é capaz de fazer sucumbir o modelo, né? Tendo em vista o poder de força criado e a concorrência com o poder do Estado. Então, para Bobbio, né, esse poder invisível, né, que ocorre através da organização das máfias, né, dos serviços secretos, né, esses serviços são capazes, né, de concorrer com o Estado na organização de determinadas políticas. Né? E esse vai ser um ponto, né, que a política brasileira atual, né, discute. Né? Milícias, né, relações aí do governo com grupos, enfim. Né? Então essas questões aí todas estão ligadas, mas que Bobbio já estava preocupado lá atrás. Né? Outro ponto importante é que a democracia não foi capaz de desenvolver a educação para a cidadania. Né? O modelo democrático vigente trabalhou no sentido de criar um cidadão passivo e não cidadãos ativos, para usar a linguagem de Bobbio. Então Bobbio vai dizer que existe o cidadão passivo e o cidadão ativo. Nesse contexto, quanto mais um cidadão é exigente e crítico com a realidade social, maior a capacidade do sistema de se desenvolver. Então a democracia também tem que ser capaz de criar cidadãos ativos, aquele que pensa e que faz propostas para que haja a mudança no seio da sociedade. Né? Então a existência de cidadãos passivos pode levar o modelo a um sistema amorfo e de baixa resposta dos problemas dos cidadãos. Então se eu tenho baixa capacidade, se o Estado não propõe, né, formas de participação política, ele também não vai ter cidadãos mais ativos, ele vai ter cidadãos mais passivos. Se eu tenho cidadãos mais passivos, se eu tenho cidadãos mais ativos, eu vou ter a maior capacidade de mudar o sistema. Então esse é um ponto muito importante, né? Aliás, todos os pontos desse capítulo são importantes para a gente entender a sociedade política, né? A sociedade política democrática atual. Né? Não, embora o texto possa nos direcionar a uma relação pessimista do modelo democrático, o autor nos tranquiliza apontando que o projeto político democrático e que está em vigor não foi idealizado por uma sociedade complexa como a de hoje. Né? Por isso a sensação de que a democracia não cumpriu as suas promessas. Né? As promessas apontadas não foram cumpridas por causa dos obstáculos que não estavam previstos e que surgiram no bojo das transformações da sociedade civil. Né? E aí Bobbio apresenta 3 transformações como principais. A ampliação dos problemas políticos que requerem soluções técnicas. Então, a tecnocracia e a democracia são termos antitéticos. O protagonista da sociedade industrial é um técnico e não um cidadão comum. Aliás, esse ponto aí vai ser trabalhado na obra de Anthony Giddens, né?
quando ele fala da questão da modernidade. Então, a obra de Anthony Giddens, né, As Consequências da Modernidade, vai trazer elementos para discutir essa questão aí que Bobbio já aponta. Né? Outro ponto porque a tecnocracia e a democracia são termos antitéticos. O protagonista da sociedade industrial é um técnico e não um cidadão comum. Né? Outro ponto que ele coloca é a questão da burocracia. O Estado democrático e o Estado burocrático estão interligados. Rendimento do sistema democrático como um todo. Né? A sociedade civil é uma fonte inesgotável de demandas que são enviadas aos governos. E esses, por sua vez, apresentam lentidões para tomar decisões e apresentar respostas. E é sobre esse contexto que o Poder Executivo concentra poderes. Questão que já foi discutida aqui, né, na obra de um vídeo anterior, né, que eu fiz sobre o livro, né, Ruptura, de Manuel Castells, que vai falar, né, sobre a prevalência do Poder Executivo sobre o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. Né? Em estabelecer discussões com mais... então vai ser muito mais fácil o Poder Executivo tomar a decisão do que se juntar a 500 deputados no sentido para organizar uma tomada de decisão. Né? Então, assim, essas são questões, né, que precisam ser entendidas dentro da obra de Norberto Bobbio. Por isso, esse capítulo 1 da obra O Futuro da Democracia vai ser importante para a gente pensar, né, a sociedade política democrática atual. Só que essa discussão já vem lá de trás. E Norberto Bobbio já apontava, então, né, esses problemas aí, né, que poderiam surgir. Ok, pessoal? Então fica aí. Quem gostou do vídeo aí, dá um like, né, se inscreva aí no canal, no Caderno de Resenhas. Né? Um abraço a todos. Seguimos adiante.